Essa interpretação, vocês vão ver aí no slide o que que ela fala, mas tem a ver com os papas, e aí vocês vão entender. E aí eu peguei para estudar essa profecia, e o que eu vou apresentar aqui para vocês é esse estudo que eu fiz, é um estudo meu, pessoal, assim como os outros também, né? Para a gente passar aqui para vocês, eu e o professor Darcy, nós precisamos estudar, né? E aí eu me aproveitei desse estudo que eu já tinha feito há 15 anos atrás, como eu falei, e aí é o que eu vou apresentar para vocês. Tá certo, meus amigos? Muito bem, então, sem perdermos muito tempo, nós vamos orar agora. Peço que você pegue sua Bíblia, deixe aí próximo, tá? Nós vamos pedir a bênção de Deus sobre esse estudo, e aí nós já vamos entrar no estudo propriamente dito, nos slides, para que a gente não passe muito do tempo, tá bom? Então, vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, pelo privilégio de poder estar aqui com estes amigos que estão aqui com o propósito de ouvir e aprender da Tua palavra, especialmente do livro do Apocalipse. Eu te agradeço por poder ensinar a eles a Tua palavra, aquilo que o Senhor já me revelou, e eu peço que o Teu Santo Espírito me ajude a transmitir para eles esse conhecimento e que o mesmo Espírito conceda a eles sabedoria, entendimento espiritual, atenção e desejo sincero de aprender as verdades da tua palavra, nesse caso aqui das profecias do Apocalipse, e que o Senhor os ajude a chegar a uma conclusão se o que está sendo ensinado aqui está correto ou não, se está de acordo com a tua palavra ou não. Nós pedimos o perdão dos nossos pecados, porque somos falhos, pecadores. Pedimos que o Senhor nos cubra com a justiça de Cristo, nos batize com o Espírito Santo. Abençoe, Pai, o estudo dessa noite. Abençoe cada amigo que está dedicando tempo aqui para estudar a Bíblia. Em nome de Jesus, nós pedimos e agradecemos. Amém. Bem, meus amigos, vamos lá compartilhar aqui com vocês os slides de hoje. Ok. Só um minuto. Bem, meus amigos, então esse é o nosso estudo sobre as profecias de Daniel e Apocalipse. Nós já passamos de Daniel já faz tempo, né? E agora nós estamos já chegando no final do livro do Apocalipse. Hoje nós estamos no capítulo 17. O Apocalipse tem 22 capítulos, então faltam aí 5 capítulos depois da aula de hoje, para nós estudarmos. E o tema de hoje é esse, né? A queda da grande meretriz, que está baseada em Apocalipse 17. Ok? Para quem não sabe, a palavra meretriz significa prostituta, tá bom? Então vamos lá. Alguém pode ler esses 2 primeiros versos? Se você quiser, pode acompanhar na sua Bíblia ou aí na tela, tá? Se você quiser confirmar que o que está aí na tela está de acordo com a Bíblia, eu aconselho você a abrir sua Bíblia e acompanhar nela. Quem pode ler? Eu posso ler? Eu posso ler. Opa. Tem 2 voluntárias aí, Camila e Mirna. Quem vai primeiro? Lê, Eu leio a Camila. próxima, então. Vai, Mirna. Lê aí, por Tá favor. bom, vou ler. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão, foi que se bebedaram os que habitam na terra. Ok, obrigado, Mirna. Bem, nós vamos entender esse verso aqui, esses 2 versos, né? E aí, se você quiser ficar acompanhando o texto, acompanhe na sua Bíblia, tá? Porque eu não vou ficar voltando o slide, tá bom? Então, vamos lá. O texto diz
é que um dos 7 anjos, né, que tem as 7 taças, que anjo é esse? É o anjo que nós vimos no estudo passado sobre as 7 pragas, né, as 7 últimas pragas, onde cada anjo tinha uma taça que vai ser derramada, né, porque isso ainda está no futuro. E foi um desses 7 anjos que falou com João e disse que mostraria a ele o que? O julgamento da grande meretriz. Essa grande meretriz se acha sentada sobre muitas águas, os reis da terra se prostituíram com ela e ela embebedou os habitantes da terra com o vinho da sua devassidão. Ok. Então tá aí, um anjo com uma das 7 taças é quem fala com João. E agora nós vamos ver o significado dos símbolos. Vocês que já estão acompanhando o estudo, vocês sabem que algumas palavras em profecia, elas são simbólicas, né? E nós encontramos na própria Bíblia o significado delas. Então, o que é mulher em profecia? Mulher significa igreja. Efésios 5:23 diz: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Então, você vê aí que a Bíblia compara o marido com Cristo e a mulher com a igreja, certo? Então, desse verso e de outros também, nós concluímos que mulher em profecia significa igreja. Nós estudamos lá em Apocalipse 12 sobre uma mulher virtuosa. Essa mulher virtuosa, ela simboliza a igreja verdadeira ou a igreja de Deus, que nós identificamos lá no estudo de Apocalipse 12. Já Apocalipse 17 apresenta uma mulher prostituta. Então, essa prostituta representa a igreja falsa ou a igreja de Satanás. E aí você deve estar pensando, mas Levi quer dizer que Satanás tem a sua igreja? Tem, está revelado no livro do Apocalipse. E nós vamos identificar que igreja é essa. Tá? Muito bem. Mais símbolos. Águas. O verso diz que a mulher está sentada sobre muitas águas. Nós já vimos esse símbolo várias vezes, né? Desde Daniel e em Apocalipse também. Águas significa povos, multidão. No próprio capítulo 17, isso é revelado. Falou-me ainda, as águas que viste onde a meretriz está sentada são povos, multidões, nações e línguas. Então, essa meretriz, essa prostituta, ou seja, essa igreja, ela está estabelecida sobre um lugar grandemente povoado, certo? Diferente do quando nós estudamos sobre a besta que emerge da terra, né? Nós vimos que essa besta surge de um local pouco habitado, por isso que ela emerge da terra. E o vinho diz aqui que ela embebeda os que habitam na terra com o vinho da sua devassidão. O vinho é uma referência às falsas doutrinas e às práticas corruptas dessa igreja que entorpecem as pessoas. Tá? E se você vê Apocalipse 14, verso 8, a segunda mensagem angélica, que nós já estudamos aqui também, diz assim: seguiu-se outro anjo, segundo dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Então, veja, a segunda mensagem angélica, ela apresenta a queda da grande Babilônia e diz que essa grande Babilônia, ela tem dado a beber a todas as nações. Ela tem dado a beber o quê? O vinho da fúria da sua prostituição. Prostituição, no aspecto espiritual, ela tem a ver com a infidelidade a Deus, né? Então, tem a ver com a idolatria, quando o povo de Deus se voltava para outros ídolos, eles estavam se prostituindo, né? Então, então você vê que uma das mensagens angélicas já revela a queda dessa grande meretriz, e aqui em Apocalipse 17 a gente vê o julgamento dessa grande meretriz. E esse é o assunto da visão, o julgamento da grande meretriz, né? Bem no início, o anjo, ele diz para João: vem mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz. Então, o assunto de Apocalipse 17 é esse.
As divisões desse capítulo são as seguintes: versos 1 e 2 que nós acabamos de ler, contém a fala do profeta João. Dos versos 3 a 6, nós vamos ver, na sequência, a descrição dos símbolos feitas por João. E dos versos 7 a 18, que é o último verso desse capítulo, nós encontramos a explicação do anjo para os símbolos dessa profecia, ok? Meus amigos, lembrando que se alguém tiver alguma pergunta, ou você pode anotar e fazer sua pergunta no final, ou então você pode pedir a palavra aí e fazer sua pergunta na hora, tá bom? Então, vamos ver a descrição dos símbolos, que está a partir do verso 3. Camila, pode ler? Posso sim. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Isso, obrigado. Então, agora João é transportado pelo anjo a um deserto e ele vê desse deserto, veja, quem está no deserto é João, então o deserto não entra aí na interpretação da profecia. Desse deserto ele vê a mulher que inicialmente ele disse que estava sentada sobre muitas águas, e essa mulher, além de estar sobre as águas, ela está também sobre uma besta, né? Essa besta está repleta de nomes de blasfêmia, ela tem 7 cabeças e 10 chifres. Um ponto muito importante para a gente entender essa profecia é você entender que essa besta, ela já apareceu no livro do Apocalipse, lá em Apocalipse 13. Algumas pessoas chegam a uma conclusão errada dessa profecia por considerar que essa é uma nova besta. Só um minuto. Mas, é, mas nós vemos aqui, ó, nesse quadro, nós vemos vários pontos em comum com relação à descrição dessa besta, feita em Apocalipse 13 e Apocalipse 17, olha só. No capítulo 13 diz, aqui é a sabedoria, o que tem entendimento. Apocalipse 17 também diz, no verso 9, diz, aqui está o sentido que tem sabedoria. No verso Apocalipse 13 diz que essa besta subiu do mar. Aliás, diz que João viu uma besta subindo do mar. E em Apocalipse 17, João diz que viu uma besta escarlata. Tá? Escarlata é uma cor, tá? Apocalipse 13 também diz que essa besta tinha 7 cabeças e 10 chifres. Apocalipse 17 também diz que essa besta tem 7 cabeças e 10 chifres. Apocalipse 13 diz que ela tem nomes de blasfêmia. E Apocalipse 17, no verso 3, diz que essa besta está repleta de nomes de blasfêmia. Ok? No verso 3 de Apocalipse 13 diz que toda a terra se maravilhou após a besta. E Apocalipse 17 diz que vai acontecer a mesma coisa. No verso 8 diz que os que habitam sobre a terra se admirarão vendo a besta, que era e não é, mas aparecerá. Ok? No verso Apocalipse 13 diz que todos os habitantes da terra, cujo nome não está escrito no livro da vida, vai seguir essa besta. E Apocalipse 17 também fala algo bastante parecido, né? Diz assim, aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. E, por fim, Apocalipse 13 diz que a besta foi ferida de espada e reviveu. E Apocalipse 17 diz que essa besta era e não é, e está para subir do abismo, e caminha para a perdição. Essa parte aí do verso 8 nós vamos entender daqui a pouco, tá? Mas você viu aí a semelhança da descrição da besta de Apocalipse 13 e da besta de Apocalipse 17. Isso aqui é fundamental para a gente entender essa profecia. Se eu não entender isso, eu vou chegar a uma conclusão errada, tá? Então, a besta de Apocalipse 17 é a mesma besta de Apocalipse 13. Qual? Porque Apocalipse 13 fala de duas bestas. É a besta que sai do mar, tá? Que nós já identificamos como sendo o poder papal.
Ok? Quem pode ler o verso 4 agora, de Apocalipse 17? Eu leio. Pode ler. Eu leio aqui mesmo no slide, Pode ser na Bíblia, no slide, a senhora que sabe. o 4, né? Isso. Pronto. A mulher usava um vestido cor de púrpura e vermelho vivo e estava coberta de enfeites de ouro, de pedras preciosas e pérolas. Na mão, ela segurava uma taça de ouro cheia de vinho, que representava as suas práticas indecentes e a imundície de sua imoralidade. Isso. Obrigado, Dona Rosa. Então, a versão da Dona Rosa é um pouco diferente, né? Até já explica alguns pontos aí, né? Desse texto. Então, meus amigos, olha só, nós já vimos que essa mulher, é uma igreja, é a falsa igreja, tá? E nós vamos ver essas características aqui para a gente chegar à conclusão de que igreja é essa, tá? A profecia já nos dá a identificação. Eu quero dizer aqui que nós não temos nada contra os irmãos que fazem parte dessa igreja, tá? Mas é nosso compromisso falar a verdade. Por isso que o nome dessa classe bíblica é a verdade. Se fosse para falar mentira daqui, eu nem vinha, tá? Então, a Bíblia revela que igreja é essa, pelas características nós podemos identificar, tá? Isso não quer dizer que nós temos algo contra aqueles que fazem parte dessa igreja, mas sim contra o sistema corrupto que existe dentro dela, tá? Mas aqueles que fazem parte dela são nossos irmãos em Cristo, mas também precisam conhecer as verdades e abandonar o erro, tá certo? Então vamos lá. A mulher acha-se vestida de púrpura e de escarlate. E ela é adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. O que isso quer dizer? Aqui do lado esquerdo nós temos uma imagem, né, de uma reunião da Igreja Católica Romana, onde eu não sei exatamente o cargo deles, né? Eu só sei que são pessoas do alto escalão dessa igreja, e você vê que um grupo grande está vestido de vermelho, um vermelho bem forte, e essa é a cor escarlata, tá? Um vermelho vivo, cor de sangue. E outros estão vestidos na cor púrpura, tá? Esses que estão aqui no canto esquerdo, mais abaixo. Então, olha só que coisa interessante, né? Como Deus revelou isso de forma bastante antecipada, e é exatamente as cores usadas pelos por essas pessoas do alto escalão da Igreja Católica Romana. O que quer dizer que essa igreja é adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas? Meus amigos, não existe igreja mais rica na Terra. Só um minuto, meus amigos. Não existe igreja mais rica na Terra do que a Igreja Católica Romana, tá? Aqui você vê, na época aí o Papa Bento XVI fazendo ali a cerimônia, né? Acredito que da hóstia. Você vê objetos de ouro, e esses objetos são de ouro puro. Isso aqui é só um exemplo da riqueza dessa igreja, mas não é muito difícil você pesquisar isso e você verificar que a Igreja Católica é a igreja mais rica. Foi a igreja que mais possuiu terras na Idade Média, né? E você sabe que na Idade Média o que mais valia, né, o que tinha mais valor era a terra. E além do dinheiro que ela recebia, né, de várias formas, inclusive pela venda de indulgências, enfim. Então, nós identificamos dois pontos aí dentro da Igreja Católica. Vamos para o próximo texto, verso 5 agora. Quem pode ler? Quem ainda não leu, Liciene. Na sua fronte achava-se escrito o nome, o mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Isso, Valendo, obrigado.
Então, olha só, essa mulher ela tem um nome, né? O nome dela diz aí que é um mistério. Esse nome é Babilônia a Grande. E preste atenção agora nesse final. A mãe das meretrizes e das abominações da terra. Essa Babilônia, meus amigos, é o nome dessa mulher. Babilônia é o nome dessa mulher, né? Não é a Babilônia literal que nós estudamos lá no livro de Daniel, que foi conquistada pelo Império Medo-Persa, né? Mas sim é uma Babilônia espiritual. A palavra Babilônia ela deriva de Babel. Babilônia surgiu ali na Mesopotâmia, né? Entre os rios Tigre e Eufrates, exatamente no lugar onde foi construída a Torre de Babel, muitos anos antes, né? E o que aconteceu ali na Torre de Babel, na construção dessa torre? Deus confundiu a linguagem, né, daqueles que estavam construindo essa torre, porque eles tinham mais intenções, né, na construção dessa torre, e Deus não permitiu que eles fizessem isso. Então, a palavra Babel e Babilônia, né, de onde vem Babel, ela tem a ver com confusão. Nesse caso, confusão religiosa, tá? Então, é um sistema religioso que, em vez de conduzir as pessoas para Deus, conduz as pessoas para longe de Deus por causa das suas falsas doutrinas, tá? Por causa das suas más obras. E essa igreja, esse sistema religioso chamado Babilônia, tem uma igreja que é a igreja mãe, porém essa igreja tem as filhas, as suas filhas, né? As igrejas filhas, porque diz aí que ela é mãe das meretrizes, é mãe das prostitutas da terra, tá certo? Então, veja, não é só uma igreja, são várias igrejas. Então, eu sempre costumo dizer o seguinte, enquanto Deus tem uma igreja, que é a de Apocalipse 12, Apocalipse 17 nos revela que Satanás tem várias igrejas, formada pela igreja mãe, que nós já identificamos, e pelas igrejas filhas, tá certo? Então, vejam como Satanás é astuto, né? É muito mais fácil você errar do que acertar, porque para acertar você só tem uma opção, para errar você tem várias, tá certo? Olha só o que diz aqui. O versículo 5 mostra o surgimento de outras igrejas, são as filhas que seguiriam seus falsos ensinos, né? Então, essas igrejas filhas, elas são filhas dessa igreja mãe, por quê? Porque elas seguem seus falsos ensinos. Elas rejeitaram a verdade e abraçaram o erro ensinado pela igreja mãe, tá certo? E olha só, meus amigos, não sou eu que estou dizendo, mas isso aqui foi retirado da internet. E olha só que interessante, né? Uma das igrejas, uma das basílicas da Igreja Católica é chamada de a mãe de todas as igrejas do mundo, né? Essa aí é a Basílica de Latrão, tá? Fica lá em Roma. E aqui diz que está aparecendo para vocês aí a setinha. Olha só o que diz aqui, ó. Nesse segundo parágrafo aqui, ó. Por ser a mais antiga igreja no Ocidente, conhecida por abrigar a cátedra, que é o trono do bispo da cidade, que é o Papa, né? É chamada de a mãe de todas as igrejas de Roma e do mundo. Daí o nome de arquibasílica, ou seja, a basílica principal. Mas aí você pode estar dizendo, mas isso aqui, esse nome, ele está sendo dado a uma igreja, né? Ao templo ali, né? E não à igreja em si. Mas olha só o que eu encontrei. Declaração de Fé Católica, feita em 6 de janeiro de 1870, pelo Papa Pio. E ele diz o seguinte: eu, Pio, bispo da Igreja Católica, com fé firme, creio e professo cada um dos artigos contidos na profissão de fé que a Santa Igreja Romana emprega, a saber, creio em um Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E aí ele continua, tá? Mas a parte que nos interessa é essa aqui, ó.
reconheço na Santa, Católica e Apostólica Igreja Romana a mãe e mestra de todas as igrejas. Vejam, meus amigos, não sou eu que estou falando, mas é a própria Igreja Católica que se denomina a mãe de todas as igrejas, exatamente como diz a profecia. E concluindo, ele diz: isto é o que eu mesmo, Pio, prometo, voto e juro, desta forma que Deus e seus santos evangelhos me ajudem. Tá? Então, vejam, o próprio Papa dessa igreja a denomina de a mãe e mestra de todas as igrejas, cumprindo assim exatamente como diz a profecia. Aqui é a fonte de onde eu tirei, tá? Quem pode ler agora o verso 6? Eu leio. Pode ler. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Bem, obrigado, Mirna. Então, nesse verso aqui, ele diz que essa mulher está embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E João diz que, quando a viu, ele se admirou com grande espanto. Por que que João se admirou? Vamos ver aqui o que significa a mulher embriagada com o sangue dos santos. Nós já falamos sobre isso em estudos anteriores, mas não custa nada relembrar o que foi a Inquisição. Também chamada de Santo Ofício, essa instituição era formada pelos tribunais da Igreja Católica que perseguiam, julgavam e puniam pessoas acusadas de se desviar de suas normas de conduta. Ela teve duas versões, a medieval, nos séculos 13 e 14, e a feroz Inquisição moderna, concentrada em Portugal e Espanha, que durou do século XV ao XIX. Tudo começou em 1231, quando o Papa Gregório IX, preocupado com o crescimento de seitas religiosas, criou um órgão especial para investigar os suspeitos de heresia. E aí você encontra a fonte. E aí, meus amigos, nessa Inquisição, chamada até de forma blasfema, né, de santa, que não teve nada de santa, ela tirou a vida de muitos cristãos. Aqui eles chamam de seitas religiosas. Mas o que eram essas seitas? Eram pessoas que chegaram a uma compreensão diferente daquilo que a Igreja Católica ensinava, da Bíblia, e elas decidiram obedecer aquilo que elas tinham entendido. Ou seja, o crime delas era unicamente obedecer a palavra de Deus. Esse foi o crime desses cristãos que foram mortos aos milhares, tá? E é por isso que a mulher se acha embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Por que que João se admirou, meus amigos? Porque no tempo dele, os cristãos já eram perseguidos, mas eles eram perseguidos pelo Império Romano, né, o poder civil. E quando João vê essa perseguição feita pela mulher, né, prostituta, ele vê que a perseguição passa agora de ser feita por um poder civil e passa a ser feita por um poder religioso, ou seja, cristãos, professos cristãos, perseguindo e matando outros cristãos. Por isso que ele se admira com grande espanto, porque não era algo comum, né? Era comum o poder civil perseguir e matar os cristãos, mas não um poder religioso. E o verso 18 diz: a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Então, qual é a grande cidade que domina sobre os reis da terra? É Babilônia. Então, a mulher que nós vemos é a grande Babilônia, que nós vimos lá no verso 5. O nome dela é Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. E veja que essa igreja, ela domina sobre os reis da terra. Nenhuma igreja no mundo teve domínio sobre os reis da terra, como a Igreja Católica, principalmente nos 1260 anos de supremacia papal, de 538 depois de Cristo até 1798, onde ela se utilizou do poder civil, né, das nações, dos exércitos das nações, para fazer as suas mais obras, né, inclusive perseguir e matar os cristãos. Então, só fazendo um resumo aí
da descrição da meretriz, ela está assentada sobre muitas águas, ela se prostituiu com os reis da terra, ela embebedou os habitantes da terra, estava num deserto, na verdade, como eu falei, ela estava sobre as águas, quem estava no deserto era João, está errado aí, tá? Montava uma besta escarlate, estava vestida de púrpura e escarlate, né? Ouro e pérolas. Na fronte estava escrito Babilônia a Grande, a Mãe. Estava embriagada com o sangue dos santos e é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Muito bem, meus amigos. Então, está aí a mulher sentada sobre a besta. Essa mulher que está montada sobre a besta, nós já vimos que essa besta é a mesma de Apocalipse 13, que representa o poder papal. Então, quando o verso 3 diz que a mulher está montada sobre a besta, quer dizer que a igreja falsa está assentada ou estabelecida sobre o poder papal. Que igreja tem o seu poder baseado no poder de um papa? Não temos dúvida de que é a igreja romana, meus amigos. Tá certo? Então, é bem claro aí o que a Bíblia nos apresenta sobre esse ponto, sobre essa igreja, né? E quem é a besta? Nós vimos que é Roma papal. Então, veja, quem dirige essa mulher é a besta, ou seja, quem dirige essa igreja, a Igreja Católica Apostólica Romana, é o papado, é o Papa, né? É ele que guia a mulher. É por isso que a mulher está sentada sobre a besta. Tá bom? Agora nós vamos entrar na explicação do anjo, meus amigos. Aqui nós vamos ver a maior parte dos versos, tá? Até nós concluirmos o capítulo. Alguém pode ler o verso 7? Eu leio. Pode ler. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher, da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres e que leva a mulher. Isso. Pode ler o verso 8, Licene, por favor. A besta que viste era e não é essa para emergir do abismo e caminha para a destruição, e aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Isso, obrigado, Licene. Meus amigos, nós vamos entrar na parte mais difícil da profecia, mas nós vamos compreender, tá? Voltando aqui rapidinho, o verso 7, o anjo diz para João que vai mostrar a ele o mistério da mulher e da besta, certo? E aí ele começa a explicar a visão, tá? Ele diz, a besta que viste era e não é, está para emergir do abismo, caminha para a destruição. Depois ele diz que a besta que era e não é, aparecerá. O que significa que a besta era e não é, né? Era está no passado. Ou seja, a besta passou, parte dela, né? Ou seja, algumas cabeças da besta passaram, das 7 cabeças. O que significa que a besta não é? Significa que uma das cabeças dessa besta representa o período em que o poder papal recebeu a ferida mortal, como diz lá em Apocalipse 13:3. Então viu uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Olha só, meus amigos, a própria Bíblia se explica, né? Olha só o que diz no verso 3 aí de Apocalipse 13. Então vi uma de suas cabeças, a besta tem quantas cabeças? 7, né? Uma dessas cabeças, ou seja, uma das 7, foi golpeada de morte. E então, uma das 7 cabeças representa o período em que o poder papal recebeu a ferida mortal. Tá certo? Isso aqui é muito importante para que a gente identifique quem são as outras cabeças da besta, o que simboliza as outras cabeças da besta. Versos 9 e 10 agora. Quem pode ler? Eu posso. Pode ler.
Aqui está o sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, os quais caíram 5. Um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. Muito bem, meus amigos, nós chegamos na parte, obrigado, Camila, chegamos na parte que para mim é a parte mais interessante dessa profecia, tá? Nós vamos entender esses versos aqui, o que são as 7 cabeças, tá? E aí nós vemos que o anjo, ele dá 2 significados para a cabeça, nós vamos ver esses 2 significados. Primeiro, ele diz que as 7 cabeças são 7 montes sobre o qual, né, a mulher está sentada. Então, essa mulher está assentada sobre 7 montes. Lembrando que esses montes não é simbólico, ele é literal porque já é a interpretação dada pelo anjo, tá certo? Então, são 7 montes literais, tá? Assim também como os 7 reis também são literais, porque já é a interpretação, tá? E não a profecia em si. Então, vamos lá, meus amigos. 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. A cidade de Roma é conhecida como a cidade das 7 colinas. E você vê aí na imagem cada uma dessas colinas, mas que também são chamadas de montes, tá? Então, Roma é chamada de cidade de 7 colinas, geralmente as pessoas chamam assim, mas essas colinas também são consideradas montes, então não é errado falar que ela é a cidade dos 7 montes. E você vê aí na imagem que eu tirei da internet, de um site de viagens, a própria imagem chama esses montes essas colinas ali, né, de montes, tá? Qual o nome desses montes? Capitólio, o Palatino, o Aventino, o Célio, o Esquilino, o Viminal e o Quirinal. Então, a cidade de Roma ela foi construída, meus amigos, nessa região desses 7 montes. Por isso que ela é chamada, a cidade de Roma é chamada de a cidade das 7 colinas ou a cidade dos 7 montes. Então, eu pergunto para você, onde é que a Igreja Católica está assentada, meus amigos? Onde é que ela está estabelecida? Ela está estabelecida numa cidade que é conhecida como a cidade das 7 colinas ou dos 7 montes. Então, por isso que a profecia diz, o anjo explica que as 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. Ok? Então, essa parte aqui já entendemos. Vamos agora para a segunda parte. Quem são os 7 reis? É aqui que o negócio fica mais interessante. Os versos 9 e 10 de Apocalipse 17, nós acabamos de ler, só para a gente relembrar, diz, são também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. Tá? Então, meus amigos, o que me fez ter interesse de estudar essa profecia há mais de 15 anos atrás, lá pelo ano de 2005, né, foi quando eu ouvi essa interpretação aqui para essa profecia, que ela é grandemente aceita, tá? Inclusive dentro da minha igreja, tá? Conheço pessoas que aceitam essa interpretação, que para mim é uma interpretação totalmente equivocada. Mas o que diz essa profecia? Ela diz que esses 7 reis, eles são papas que vieram desde 1929. Nós já falamos o que aconteceu em 1929, nós vamos ver depois, vamos falar sobre isso também. Mas foi quando a ferida mortal começou a ser curada, foi quando o Papa, ele voltou, ou o papado, né, voltou a ter novamente poder religioso, inicialmente, e político também, né? E ali, a partir de 1929, essa ferida mortal começou a ser curada. Ela ainda não foi totalmente curada, nós vamos falar mais para frente sobre isso. Tá? Então, você vê aí os papas desde 1929, Papa Pio XI, Pio XII, Pio XIII, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI.
sendo que o Bento XVI é o sétimo. Então, as pessoas que acreditam nessa profecia, elas diziam, depois do sétimo Papa, virá um oitavo, que vai falar mais na frente sobre o oitavo rei, no próximo verso, e esse oitavo rei será um dos 7 que subirá dos mortos, ou seja, é uma coisa assim, é até engraçado, né? Quem acredita nisso diz, ou dizia, né, porque já mudaram, que um dos papas iria ressuscitar, e o papa que eles acreditavam, a maioria que eu ouvia, né, dizer que iria ressuscitar era o Papa João Paulo II. Veja que a profecia diz que 5 caíram, um existe, então, no caso, essa interpretação, ela se cumpre no tempo do Papa João Paulo II, mas não tem nada na Bíblia que indique que essa profecia se cumpriria no tempo dele, porque diz que um existe, esse que existe seria o sexto rei, né? Que no caso é João Paulo II. O sétimo duraria pouco tempo, governaria pouco tempo, e realmente o Bento XVI ficou ali não muito tempo, né? Ficou de 2005 até 2013, se eu não me engano. Mas o Papa Francisco já é o oitavo rei, segundo essa interpretação, que eu acredito que está errada, tá? Então, segundo a profecia, esse oitavo rei ele caminha para a destruição. Mas, não, por enquanto, não é o que está acontecendo. O Papa Francisco está aí desde 2013, já está caminhando aí para os 10 anos, né? E, então, essa interpretação aqui está furada, meus amigos. E aí, depois que o Papa Francisco assumiu, eles disseram, não, o Papa Francisco é o sétimo, porque o João Paulo I, ele ficou só 33 dias, então ele não assumiu o reinado, tá? E aí, é isso que acontece quando se chega a uma interpretação errada, quando não se cumpre, as pessoas vão modificando, né, para tentar corrigir, mas não tem pé nem cabeça isso daí. Vamos para a interpretação correta agora, meus amigos, desses 7 reis. Primeira coisa que você tem que saber é qual é o tempo em que a profecia se aplica. Se você descobrir o tempo que a profecia se aplica, aí você vai entender quem são os 7 reis. Então, acompanha aí, ó. No tempo que a profecia se aplica, a besta era e não é, tá? Conforme diz aí Apocalipse 17:8, a besta que viste era e não é, está para emergir do abismo, e depois vai dizer que ela era e não é, mas aparecerá. Então, veja que era está no passado, não é está no presente, e está para emergir, isso está no futuro. Lá embaixo também, era passado, não é presente, aparecerá, está no futuro. Então, a época presente da profecia, o tempo em que essa profecia se aplica, é o tempo em que a besta não é, porque esse é o tempo presente, tá? Não é o passado e nem o futuro, é o presente, ok? No verso 10, diz que dos 7 reis caíram 5, um existe e o outro ainda não chegou. Portanto, no tempo em que a profecia se aplica, em relação à besta, a besta era, não é, esse é o tempo presente, mas aparecerá, ok? E em relação aos reis, 5 reis caíram, isso está no passado. O 6º rei existe, isso está no presente, então esse é o tempo da profecia. E o 7º ainda não teria chegado, então o 7º estaria no futuro, ok? Entendido até aqui? Vamos lá. Basta saber o tempo que a profecia se aplica para entender seu significado. Desculpa. Referindo-se à besta, a profecia diz que ela era, não é, mas aparecerá. Observe que a palavra era está em tempo passado, não é está em tempo presente, aparecerá está em tempo futuro, como já falei. Com clareza podemos ver que o anjo levou a João em visão ao tempo em que o papado já tinha perdido seu poder, ou seja, entre 1798 e 1929. E desde ali o anjo começa a explicar-lhe a visão. Então, meus amigos, o tempo presente dessa profecia, o tempo que a profecia se aplica, é o tempo em que uma das cabeças
da besta foi ferida de morte, tá? É o tempo em que ela não é. Ela não é por quê? Porque nesse tempo o papado perdeu os seus poderes políticos, inclusive religiosos, tá? O Papa, eles continuaram existindo, mas não tiveram influência nenhuma nesse período de 1798 a 1929. Então, esse é o período da sexta cabeça da besta. É o período em que a besta não é. Esse é o tempo da profecia, ok? Então, vamos ver o diagrama com relação à besta agora. Apocalipse 17:8. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E também diz que ela aparecerá. Então, era. O que significa que a besta era? Esse é o período que vai de 538, que é o início. O tempo era é o tempo dos 1260 anos de supremacia papal, tá? De 538 a 1798. Então, o poder papal reina com poder absoluto. Vou chamar essa de fase 1 do papado, tá? É o tempo em que ele era. Não é, vai de 1798 a 1929, é o tempo em que o papado fica sem nenhum poder, é o tempo em que ele foi ferido de morte, como já expliquei. E aparecerá no futuro, isso seria após 1929, quando a ferida mortal, ela agora está em processo de cura. Inicia-se a cura dessa ferida mortal, eu chamo essa fase de fase 2 do papado. Então, meus amigos, aí está o diagrama com relação à besta. O tempo em que ela era, vai de 538 a 1798, esse é o papado fase 1. O tempo em que ela não é, vai de 1798 a 1929, esse é o tempo em que ela recebeu a ferida mortal. E o tempo em que ela subirá do abismo e aparecerá é o tempo que vai de 1929 até a segunda vinda de Cristo. Esse é o papado fase 2. Ok, meus amigos? Então, aqui é só uma explicação do que aconteceu em 1929, para vocês, aliás, 1798 e 1929, só para relembrar, tá? Em 1798, após os 1260 anos da grande perseguição desencadeada pela Igreja Romana aos cristãos que recusaram seus dogmas, o general Berthier, por ordem de Napoleão Bonaparte, invadiu Roma, declarou encerrado o governo político do papado e levou preso o Papa Pio VI para a França, onde faleceu na cidade de Valência um ano depois, com 81 anos, em 29 de agosto de 1799. 9 papas sucessores de Pio VI se auto-recluíram em cativeiro, negando-se a aparecer em público até que lhes devolvessem os poderes temporais, o que só aconteceu em 1929. O papado voltou oficial e definitivamente em 11 de fevereiro de 1929, quando, através do Tratado de Latrão, ficava estabelecido o Estado do Vaticano e concedia-se à Igreja plenos direitos de cooperação e participação na vida militar, social e na educação. Foi quando a Igreja Católica recebeu um pedaço de terra dentro de Roma, que se tornou o Estado do Vaticano. Então, existe um país, né, dentro da cidade de Roma, que é o Vaticano. E assim, o papado volta a ser não só um poder político, poder religioso, mas também um poder político, né? Porém, a sua ferida mortal ainda está em processo de cura, não foi totalmente curada. Quando a ferida mortal começou a ser curada? A resposta está nas páginas dos livros de história. Pio IX achou a solução para a questão romana, assinando com o ditador Mussolini o Pacto de Latrão, em 11 de fevereiro de 1929, mediante o qual o Papa se tornou soberano e independente da cidade do Vaticano, o menor estado com apenas 44 hectares. E aí está a referência desse texto. Então, foi a partir de 1929 que essa ferida mortal começou a ser curada. Agora nós vamos analisar os 7 reis. Tá? Nós analisamos a besta, nós entendemos o que significa que a besta era, não é, mas aparecerá. E agora nós vamos entender os 7 reis.
Apocalipse 17:9 diz que as 7 cabeças da besta são 7 montes e são também 7 reis. Quem são os 7 reis? A resposta está na própria Bíblia, especificamente no livro de Daniel. Daniel 7:27 diz: estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. Então, as profecias de Daniel, elas começam, né, a cadeia profética começa com Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma, como nós estudamos. São esses mesmos impérios que são representados por esses 4 animais da profecia de Daniel 7, né, a profecia dos 4 animais. Então, ali em Daniel 7:17, chama esses 4 animais de 4 reis. E nós vimos que as cabeças simbolizam 7 reis, né? Então, juntando aí Daniel e Apocalipse, nós entendemos que esses reis, eles começam com Babilônia. Olha só o que diz o livro Atos dos Apóstolos, página 585. No Apocalipse, todos os livros da Bíblia se encontram ou se cumprem. Ali está o complemento do livro de Daniel. Então, o livro do Apocalipse é o segundo livro escatológico, né? Contém as profecias escatológicas que tem a ver com o tempo do fim. Ele complementa o livro de Daniel. Então, ele é uma continuação do livro de Daniel. O livro do Apocalipse é uma continuação do livro de Daniel. Daniel 7:17 diz que os 4 grandes impérios mundiais, representados na profecia por animais, são 4 reis. Portanto, os 4 primeiros reis da profecia de Apocalipse 17 são Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Lembrando, meus amigos, que quando a profecia fala rei, ela não está falando especificamente de uma única pessoa, porque Babilônia teve vários reis, a Medo-Pérsia teve vários reis, Grécia e Roma também, tá? Então, quando a profecia fala reis, esse rei você já entende, pela própria profecia de Daniel 7, você já vê que ele está ligado a reino. Então, rei ou reino. Então, são 4 reinos. Cada cabeça, então, simboliza reinos, tá? Começando com Babilônia, que, no caso, é a primeira cabeça da besta. Será que isso está correto? Vamos tirar a prova dos 9. Apocalipse 13:2 diz que a besta é formada por 3 animais: leopardo, urso e leão. Você pode ler isso lá em Apocalipse 13:2. Eu vou ler aqui. Se você estiver com a Bíblia aberta aí, pode acompanhar. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. Então, você vê aí 3 animais que compõem essa besta que sai do mar de Apocalipse 13. Tá? Esses animais, não por coincidência, eles são os mesmos animais da profecia de Daniel 7. Portanto, nessa interpretação, os 7 reis simbolizam 7 poderes mundanos e mundiais que estavam sob o domínio de Satanás e oprimiram o povo de Deus ao longo da história. Então, o primeiro rei ou reino é Babilônia, que na profecia de Daniel 7 era simbolizado por um leão. O segundo reino é a Medo-Pérsia, que é simbolizada na profecia por um urso. O terceiro reino é a Grécia, que é representado por um leopardo. E o quarto reino é Roma, né? Que na profecia é representado por um animal terrível, espantoso e muito forte. Então, nós já explicamos isso, né? Mas para quem talvez esteja acompanhando a primeira vez, isso quer dizer que essa besta, ela é uma continuação de 7 reinos ao longo da história, começando com Babilônia, tá? Então, quando Roma papal assumiu o poder, ela incorporou elementos de Babilônia, incorporou elementos da Medo-Pérsia, da Grécia e de Roma, tá? Por isso que ela tem partes, ela é feita por partes, essa besta é feita por partes desses animais que representam esses impérios mundiais que vieram antes dela. Será, levando em consideração que o tempo em que a profecia se aplica é o tempo em que a besta não é, como nós já vimos, né? Ou seja, de 1798 a 1929, responda. No tempo da profecia, 5 reis já haviam caído. O tempo da profecia, 1798 a 1929, ok?
Em 1798, Babilônia já havia caído? Aí você responde aí, sim ou não? Quem está acompanhando o estudo sabe que sim. A Medo-Pérsia também. A Grécia já tinha caído. Roma também. Quem é o quinto reino? O quinto reino é Roma papal em sua primeira fase, de 538 a 1798, ou seja, o período de supremacia papal. Esse quinto reino já tinha caído? Sim, tinha acabado de cair, porque ele caiu em 1798, quando começa o período da sexta cabeça, que é o tempo da profecia, né? É o tempo presente da profecia. Quem era o sexto rei que existia quando a besta, ou seja, o poder papal, não era? Era Roma papal quando foi ferida de morte. E aí nós já vimos que esse período foi de 1798 a 1929. Esse, então, meus amigos, é o rei que existe, tá? Conforme Apocalipse 13:3. Quem seria o sétimo rei que ainda não havia chegado no tempo da profecia, ou seja, de 1798 a 1929? Quem era o sétimo rei? Roma papal, quando a ferida mortal começasse a ser curada. E isso começou em 1929 e chega até nós hoje. Então, é nesse ponto da profecia que nós estamos com relação aos sete reis, meus amigos. Nós estamos no período do sétimo rei, que é Roma papal, depois de 1929, ou seja, quando a ferida mortal começou a ser curada. Não foi ainda completamente curada, vai ser quando a besta que sai da terra, que nós vimos que significa o protestantismo apostatado dos Estados Unidos, quando esse poder vai dar poder e autoridade à primeira besta, ou seja, o papado, vai formar uma imagem da besta, que é a união novamente do poder político e religioso, assim como aconteceu na Idade Média, nos 1260 anos de supremacia papal. Então, é nesse tempo que ainda está num futuro bem próximo de nós, é nesse tempo que essa ferida mortal vai ser completamente curada. Então, o tempo que nós estamos vivendo, a fase 2 do papado é uma fase de processo de cura, tá? Que vai de 1929 até 2021. Então, o diagrama com relação aos sete reis, está aí o primeiro rei, Babilônia, e aí você tem o período que ele reinou e a quantidade de tempo. Segundo rei, Medo-Pérsia. Terceiro, Grécia. Quarto, Roma. Quinto, Roma papal, nos seus 1260 anos. Sexto rei, Roma papal, ferida de morte. E o sétimo rei é Roma papal após reassumir seu poder de 1929 até 2021, que dá um total de 92 anos. E por que eu coloquei essa quantidade de anos aí, meus amigos? Porque a profecia diz assim, ó: são também sete reis, dos quais caíram cinco. Um existe e o outro, que é o sétimo, ainda não chegou, e quando chegar tem de durar pouco. Então, o sétimo rei, a profecia diz que ele tem de durar pouco. E aí você compara o tempo de cada reinado, né, de cada cabeça da besta, e você vai ver que o sétimo rei está com 92 anos. Ele só perde para a Babilônia, que foi o primeiro. Então, comparado com a maioria dos outros, né, exceto Babilônia, você vê que o sétimo rei, que diz que ele tem de durar pouco, ele realmente tem bem menos tempo do que os outros reinados, as outras cabeças, tá certo? Então, isso quer dizer que nós não podemos esperar que esse sétimo rei, que já está aí fazendo 92 anos, que ele vai durar muito tempo, né? E nós vemos isso por meio dos sinais da volta de Jesus, por meio das profecias que indicam que nós estamos vivendo a parte final de cada uma delas, tá? E essa aqui é uma que nós estamos vivendo a parte final dela. É mais uma, né? De todas as profecias estão na sua parte final. Então, meus amigos, veja que se considerarmos que o tempo em que essa profecia se aplica é esse tempo, né? O tempo que o poder papal foi ferido de morte, fica bem fácil de entendê-lo. Ligando os dois diagramas com relação à besta e aos sete reis, fica assim: a besta era, no passado, é igual o tempo em que os cinco reis caíram. Isso está no passado também. Ou seja,
é o período que pega os reinados de Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma e Roma papal, na sua primeira fase. O tempo em que a besta não é um tempo presente. É o mesmo tempo do sexto rei que existe, que também é um tempo presente. Que tempo é esse? É o tempo em que Roma papal foi ferida de morte. E o tempo futuro, em que a besta aparecerá e o sétimo rei ainda não tinha chegado, mas quando chegasse duraria pouco tempo. Esse é o tempo de Roma papal, depois de iniciado o processo de cura da ferida mortal. Então, meus amigos, veja como tudo se encaixa aí, ó. Tanto o diagrama da besta, quanto o diagrama dos 7 reis, eles se encaixam. E o que me comprova, na minha opinião, né, que esse estudo ele está correto, tá? Nós vamos agora para a parte final do nosso estudo, tá? Verso 11 agora. E a besta que era e não é, também é ele, o oitavo rei, e procede dos 7 e caminha para a destruição. Veja, aparece um oitavo rei, que eu tinha comentado anteriormente. A besta que era e não é, nós já entendemos isso, também é ele, o oitavo rei, e procede dos 7, ou seja, o oitavo rei, ele tem que proceder, ele tem que vir dos 7 primeiros reis. Então, ele não pode ser uma coisa nova, uma coisa que vai aparecer, não. Ele é uma continuação dos outros reis, tá? E quando ele chegar, e nós vamos ver quando é que ele vai chegar, esse oitavo rei já está bem perto. Quando ele chegar, ele vai caminhar para a destruição, ou seja, quando esse rei assumir, né, esse reinado começar, já é para se concluir, meus amigos, todas as profecias para que Jesus volte, tá? Por isso que diz que ele caminha para a destruição. Olha só, quem é o oitavo rei? A própria Bíblia se explica. Apocalipse 13:3, que nós já lemos várias vezes, mas vamos ler de novo, diz: então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E Apocalipse 13:12 diz: exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Está falando da segunda besta, né? Essa segunda besta faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Então, quem é o oitavo rei, meus amigos? O oitavo rei é o poder papal quando a sua ferida mortal for curada, for totalmente curada. Quando é que isso vai acontecer, meus amigos? Quando a segunda besta, que são os Estados Unidos, quando eles fizerem com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta. Tá? É nesse tempo que a ferida mortal será totalmente curada, e, para mim, esse é o oitavo rei. Tá? Então, veja que o oitavo rei é uma sequência dos anteriores. Né? Não é algo novo que surge. Por isso que a profecia diz que ele procede dos 7. Tá certo, meus amigos? Então, entendido isso aqui, vamos Entendi. para o verso 12:3 agora. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Essa parte aqui, meus amigos, está no futuro e nós não temos muito o que comentar, porque se eu falar aqui a interpretação, provavelmente eu vou errar. Nós só vamos tem parte da profecia que nós só vamos entender quando elas se cumprirem. Essa aqui é uma. Então eu posso dizer, eu acho que os 10 chifres que são 10 reis, Alemanha, França. Não, isso daí vai ser conjectura da minha parte. Então, eu não posso dizer aqui com certeza quem são os 10 reis, mas nós podemos entender que esses 10 reis vão receber, esses 10 reis, né, vão receber um reino durante um tempo de 1 hora, tá? Eles vão receber autoridade como reis, juntamente com a besta, e eles vão oferecer à besta o seu poder e autoridade, tá? Para mim, quando isso aqui acontecer, é no tempo do oitavo rei, que é Roma papal já com a ferida mortal curada, tá? Ou vai preparar para a chegada do oitavo rei.
você vê que tem um tempo profético aí, né? 1 hora profética. Eles recebem autoridade como reis durante 1 hora. E aí, não coloquei aqui, mas você fazendo os cálculos aí, você vai ver que 1 hora profética são 2 semanas literais. Tá? Lembra lá do 7º selo, que diz que vai ter silêncio no céu cerca de meia hora? Aí, quando nós fizemos os cálculos, nós vimos que essa meia hora são 7 dias, meia hora profética são 7 dias literais. Então, 1 hora profética, que é o dobro de meia hora, são 2 semanas, tá bom? Verso 14 agora, meus amigos, pelejarão eles contra o cordeiro. Eles quem? Esses 10 reis e a besta. Pelejarão contra o cordeiro, que é Jesus, e o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Então, meus amigos, veja que a profecia já nos diz quem vai vencer essa batalha, né? Satanás, utilizando a besta, e também esses 10 reis, eles vão lutar contra Jesus e contra o povo dele, né, os seus filhos de Deus na terra, aqueles que creem, que amam a Deus, aqueles que creem e obedecem na verdade, esses vão vencer juntamente com Cristo. Então, meus amigos, se nós estivermos com Jesus, independente do que vai acontecer, e muitas coisas vão acontecer daqui até a volta de Jesus, muitas coisas surreais que nós nunca imaginamos, mas se nós estivermos com Jesus, não vai ser fácil, é claro, mas a vitória já está garantida para nós. Então, você quer vencer, você precisa ficar do lado do Cordeiro, aquele que vai vencer a besta e os 10 reis, pois ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E os eleitos e fiéis que se acham com ele também vencerão. E o verso 15, nós já vimos, né? Falou-me ainda as águas que viste onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Aqui é a interpretação para águas em profecia. Versos 16 e 17, agora. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo, porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. Isso aqui é muito interessante, meus amigos, está no futuro também, tá? Mas a gente pode entender claramente que os 10 reis, juntamente com a besta, que é o poder papal, eles vão odiar a meretriz, que nós já identificamos, que é a Igreja Católica Romana, farão ela devastada e despojada, lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Ou seja, eu acredito que isso vai acontecer no tempo do 8º rei. Então, quando esse tempo chegar, o poder papal que se utiliza da Igreja Católica Romana, ele vai simplesmente descartá-la. Ele vai descartar a Igreja Católica. Não me serve mais, não preciso mais de vocês, não preciso mais da Igreja. E aí eles vão destruir, né? Não sei exatamente como, mas o que nós podemos entender claramente é que o poder papal ele vai dispensar a Igreja Católica, não vai mais fazer questão de ser o cabeça dessa igreja, né? Por quê? Porque ele comanda um sistema religioso falso e um sistema religioso falso e apóstata, né? Um sistema religioso que conduz as pessoas não para a palavra de Deus, mas para longe da palavra de Deus. Então, veja, meus amigos, o problema não está na Igreja Católica em si. O problema não está nos católicos em si, como eu falei. O problema está em quem dirige essa igreja. E nós vimos que o dragão, que é Satanás, deu poder para a besta que sai do mar, que é o poder papal. Então, quem dirige o poder papal por trás, nos bastidores, é Satanás, é o próprio diabo. E aí, meus amigos, concluindo, só recapitulando a descrição da besta, era uma besta escarlate, tem nomes de blasfêmia, tem 7 cabeças e 10 chifres, era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição, é também o 8º rei, recebe a autoridade dos 10 chifres, a besta e os 10 chifres odiarão a meretriz, e o reino será dado à besta.
Então, meus amigos, o que nós podemos concluir diante de tudo que nós vimos até aqui? Que há um Deus que governa acima de todas as forças humanas e conduz a história em direção a um final feliz. Então, meus amigos, nós não temos o que temer quando nós entendemos que Deus está no controle da história humana. Nada acontece fora da permissão de Deus, né? A besta faz a sua obra, Satanás faz a sua obra, mas Deus está vendo todas as coisas. Deus diz, até aqui você pode ir, depois daqui você não pode ir. E aí Deus está conduzindo tudo para que aconteça o grande fechamento, né, da história dessa terra, que é quando acontecer isso aqui, ó. Aqui. A volta de Jesus. Então, eu quero concluir, meus amigos, dizendo que essa profecia, ela nos mostra que nós estamos vivendo os últimos dias desse mundo. O sétimo rei já chegou, como nós vimos, né? Desde 1929, o poder papal reassumiu seu poder, e a profecia diz que esse período durará só um pouco. E aí a pergunta que eu faço para você é: como você tem vivido? Como se Jesus viesse daqui a 100 anos? Todas as profecias nos mostram, meus amigos, que nós estamos vivendo no fim do tempo do fim. Então, não se engane. As profecias nos mostram claramente o tempo que estamos vivendo. Quando Jesus voltar, os conhecedores da verdade não poderão dizer que não sabiam que Jesus estava tão próximo de voltar. Não vai haver desculpas para aqueles que estudam a palavra de Deus e se perderem. Dizer, eu não sabia que estava tão perto de Jesus voltar. Está, meus amigos, eu afirmo para vocês com toda certeza, baseado em tudo que nós já apresentamos para vocês até aqui. Jesus está muito perto de voltar. Eu não tenho dúvida, Amém. eu não tenho dúvida nenhuma disso. E aí, quando esse dia chegar, se nós estivermos com vida, nós vamos poder ver essa cena aí, que é só uma pálida pintura aí, né, da glória que vai ser a volta de Jesus. E nós vamos dizer as palavras que estão lá em Isaías 25, verso 9. Eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Então, Jesus está Amém. voltando para nos salvar, meus amigos. Precisamos, então, estar preparados para o encontro com ele. E eu convido você a se preparar para esse encontro. Eu convido você a continuar estudando a palavra de Deus e a se decidir pela verdade. À medida que Deus for revelando a verdade para você, você precisa praticar, você precisa obedecer. Então, eu convido você a fazer isso. Nós vamos orar agora e, se alguém ainda tiver disposição para ficar depois e fazer, quiser comentar ou fazer alguma pergunta, eu vou ficar disponível aqui para vocês, tá bom? Então, vamos orar. Só peço que não saiam, tá? Assim que eu terminar, vou falar umas últimas palavras, aí quem quiser depois pode sair. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado por mais um estudo da Tua Palavra, um estudo longo, complexo, com muitas informações, mas eu creio que a verdade foi revelada aqui a todos os amigos que acompanharam essa aula. Eu agradeço, Senhor, por isso, pelo entendimento que o Senhor me deu dessa profecia, poder compartilhar, mesmo que à distância, a interpretação dessa profecia tão importante de Apocalipse 17, que nos mostra, assim como as outras profecias, Pai, que nós estamos vivendo no momento final da história dessa terra. E isso tem que servir não para que a gente fique com medo, mas sim tem que servir para nos despertar do sono espiritual, que muitas vezes nós estamos dormindo, e também para nos levar a tomar decisões importantes ao teu lado, para nos prepararmos com zelo, nos esforçando, meu Deus, para termos um relacionamento diariamente com o Senhor, com Jesus, para que Jesus habite no nosso coração, transforme a nossa vida cada dia, nos dê a justificação e a santificação e, por fim, nos conceda a glorificação quando Ele voltar. Nós te agradecemos por esse estudo, te pedimos essas bênçãos no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Jesus. Bem, meus amigos, eu agradeço vocês. Deixa eu ver aqui, acho que a gente levou mais ou menos 1h20.
né? Mas eu tinha avisado para vocês que ia ser demorado, porque vocês viram, é muita informação, essa profecia é complexa, não é simples, né? Mas eu acredito que ficou bem claro, mas fica aí aberto